O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, realizou uma videoconferência com o presidente da Fiesp, a Federação da Indústria do Estado de São Paulo, Paulo Scaff, e com o Conselho Diálogo pelo Brasil, que é formado por mais de 40 representantes de vários setores empresariais do Brasil. Juntas, essas empresas formam um patrimônio de mais de 5 trilhões de reais e geram mais de 5 milhões de empregos. Logo na abertura, o presidente da Fiesp destacou a preocupação do setor com a segurança jurídica para retomar as atividades e garantir o abastecimento. O principal dessa conversa com o senhor hoje é para termos a tranquilidade que nós teremos a segurança jurídica suficiente para que as pessoas sejam atendidas, sejam em casa, sejam no trabalho, os médicos ou todos aqueles que estão com atividades essenciais que possam a eles chegar alimentos, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, remédios, combustível, energia, água, telecomunicação, logística. Nós temos que ter a segurança que o abastecimento não vai parar. Nós temos que ter a segurança que essas atividades prioritárias, elas vão ter as condições para perfeito funcionamento. E nessa videoconferência, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, afirmou que a segurança jurídica é fundamental neste momento. Ele lembrou que no início da crise aqui no Brasil, houveram algumas medidas desencontradas, mas depois a situação se normalizou. Dias Toffoli lembrou também que 85% dos processos que tramitam na Justiça já estão no meio eletrônico e, por isso, há condições de manter o sistema de justiça funcionando neste momento de crise e garantir a pacificação social. Ele afirmou também que o Judiciário está em diálogo constante com o Executivo e Legislativo para adotar as medidas de que o país precisa. Eu penso que é um momento importante de mostrar para o país, para a nação, o registro desse trabalho que todos nós temos que estar unidos para que possamos enfrentar, do ponto de vista da segurança jurídica, mas antes disso, da saúde e, posteriormente, de pensar a reconstrução da economia do país, que, não há dúvida nenhuma, será um grave efeito colateral dessa pandemia. Desde o dia 11 de março de 2020, que foi há 2 semanas atrás, a OMS declara a pandemia mundial. E, a partir de então, começa-se uma série de ações individuais, seja de governos de Estado, seja de governos municipais, e a coisa extrapola as ações que eram orientação da área de saúde para uma corrida de tomadas de decisões muitas vezes desconexas. Felizmente, hoje, a questão já vem por uma centralidade, ela já vem sendo colocada de uma maneira mais adequada, e assim nós trabalhamos no Supremo Tribunal Federal e no Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão central de orientação de todo o Poder Judiciário. De 78 milhões de processos que tramitam na Justiça, 85% já é eletrônico. No Supremo Tribunal Federal, 95% dos processos são eletrônicos. Portanto, nós temos condições de manter o sistema de justiça e o sistema judicial funcionando dentro desse momento que o mundo passa para, através do meio eletrônico, poder atender os litígios e a pacificação social desses litígios. Estamos em diálogo constante com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo. Na semana passada, reuni com o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral, com o Defensor Público-Geral, com membros do Ministério Público, da Advocacia Privada, e fizemos a proposição de um projeto de lei que foi subscrito pelo presidente Jair Bolsonaro, naquele ato de quarta-feira passada, na coletiva que ele fez, que eu estava presente, exatamente no sentido de criar um comitê de crise do sistema de justiça para que tenhamos 2 pontos focais. Primeiro, que as compras que o Estado tem que fazer, no caso a União,
tem que fazer, elas sejam feitas com a devida garantia aos seus gestores. Então, seria uma atuação fast track. O órgão que tem que fazer a aquisição já tem a fiscalização da Controladoria Geral da União, que é o órgão de controle interno, do Tribunal de Contas da União, que é o órgão de controle externo, o aval da Advocacia Pública, o aval do Ministério Público, e aí isso é levado à homologação pelo presidente Supremo. É essa uma das proposições. A outra proposição é um fast track para que determinadas decisões que sejam desarrazoadas, por exemplo, que suspendam parques de produção, que suspendam transportes ou locomoções exatamente da produção do país, daquilo que precisa funcionar, porque as pessoas hoje estão em casa, mas elas precisam de alimentos, elas precisam de energia, elas precisam de ter toda a sua manutenção e a sua vivência. A nossa preocupação com a segurança jurídica, evidentemente, quando você tem um universo de 18 mil juízes, 90 tribunais no Brasil e 13 mil promotores, evidentemente que não há como negar que vão sair decisões, muitas vezes desarrazoadas. Nós temos que ter um sistema de controle muito rápido. Entramos em contato com o presidente Rodrigo Maia para já apresentar uma espécie de projeto de lei, uma espécie de lei Fayot. Lei Fayot foi uma legislação que surgiu na Europa em razão da Primeira Guerra Mundial em relação aos contratos, às recuperações judiciais que vão surgir, ou seja, para além das questões de saúde, que são importantíssimas, que as autoridades sanitárias têm orientado o Estado brasileiro e a população brasileira, através do auxílio da imprensa e do trabalho de todos nós, das senhoras e dos senhores também junto aos seus colaboradores e a toda a sociedade. Ao lado disso, nós temos que nos preparar para o retorno à atividade. Nós não podemos ficar em casa sem pensar na necessidade desse retorno às atividades, de saber como, do ponto de vista jurídico, vão ficar questões que, diante da excepcionalidade do momento que vivemos, vão virar litígios lá na frente. Nós temos que prevenir o máximo a possibilidade de litígios lá na frente. Eu acho que isso é trazer segurança jurídica. Esse projeto de lei deve ser em breve, já foi encaminhado a Rodrigo Maia um boneco desse projeto de lei, está sendo lapidado e logo também será apresentado, com alterações na lei de recuperação judicial, com suspensões de contratos em razão de excepcionalidades, ou seja, para que possa se dar, nesse momento crítico que estamos vivendo, exatamente a possibilidade de evitar maiores conflitos, maiores dramas do que aqueles que já estamos vivendo. E nos preparar para o retorno de atividades. É evidente que as orientações das autoridades sanitárias são importantes, temos que estar atentos, respeitar, mas também nós temos que estar atentos para a retomada das atividades e manter as atividades necessárias. Nós vamos ter que ter consciência que nós temos que manter, tem que manter supermercado funcionando, tem que manter base funcionando, enfim, como selecionar, e já surgem, as senhoras e os senhores sabem muito bem, pessoas, tanto na área de saúde, quanto na área econômica e na área sociológica, já defendendo a possibilidade de já se pensar exatamente a retomada das atividades por conta do alto grau de impacto colateral que uma recessão, uma diminuição, que é fato já, da atividade econômica pode impor a todos. E logo após as falas iniciais do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, e do presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff, foi aberto um espaço para perguntas dos empresários. Os representantes do setor produtivo demonstraram preocupações com o pagamento de impostos, prazo para a retomada das atividades e também a votação das reformas necessárias para a retomada do crescimento econômico. Vamos ouvir. Fiquei muito feliz do senhor falar em retomada. Nós temos que pensar, estamos num período de paralisação da economia, esse período é necessário, as autoridades sanitárias recomendam, mesmo países que demoraram para tomar essa medida, como o caso da Inglaterra, tomaram por 3 semanas, deram um prazo para terminar. É importante que nós nos preparemos para a retomada e comecemos a falar em prazo para terminar. A economia não pode ficar parada, as pessoas não podem ficar sem a esperança de que vão voltar a trabalhar, que vão voltar a ter renda. Todos nós estamos fazendo
muito esforço e doando muito dinheiro e muitos equipamentos e muita coisa. E vamos todos ter que pagar 4% de PCMD, no caso de São Paulo, e os estados vão ter que pagar também. Será que não cabe um esforço coordenado para a gente, nessa época da crise, no mínimo sobre esses esforços, não ter que pagar esses impostos? O que nós podemos fazer, é um diálogo constante, realmente, é manter aí as medidas que estão sendo adotadas com a maior segurança jurídica possível. Então, temos dialogado bastante, seja com o Palácio do Planalto, seja com a área econômica, exatamente nesse sentido, e também com o gabinete de crise, que hoje é comandado pelo Braga Neto, fora na área de saúde com o ministro Mandetta. Temos também uma preocupação de evitar pautas nesse momento que possam dar impactos na área econômica e prejudicar, então, um ambiente de maior tranquilidade. Isso tudo nós estamos revendo e analisando para evitar aí maiores dramas. Eu falaria três coisinhas, mas a primeira é muito importante. Eu gostaria de relembrar o esforço do senhor pessoal há mais de um ano atrás, que foi muito falado pela mídia, que era o acordo dos três poderes, naquele momento, para fazer as reformas, assim por diante. Exato. Teve muita incompreensão, teve muito distanciamento, uma má interpretação. Agora, infelizmente, um ano depois, nessa sua proposta, a gente tem de voltar a ela. Porque os colegas que colocaram, é o seguinte, numa situação de crise, a descentralização ela não é positiva. Então, a centralização e os três poderes da República. Outro dia, eu até o problema da saúde não é municipal, não é estadual, não é federal, é do país. E aí, então, eu deixaria para esta reflexão do senhor retomar, porque é o seguinte, quem não tiver em torno da mesa para resolver, vai sair muito mal, ou pela história, ou pelas consequências. O pacto entre os três poderes é mais do que nunca vital agora. E isso que está sendo feito também com os governadores é importantíssimo, porque para trazer uma centralidade. Mais do que nunca, eu acho que nós temos que estar num gabinete de crise constante, executivo, legislativo, judiciário e os governadores de Estado. A sociedade hoje, a sociedade em rede, hoje, ela impõe do Estado uma rapidez, e o Estado é um só. Nós não temos mais como trabalhar daquela forma compartimentada que a sociedade viveu, e acho que depois que terminar a gente superar esse problema da saúde, nós vamos ter que repensar realmente as relações do Estado, seja o Estado federado brasileiro, a nossa federação, seja a relação entre os poderes. Porque não dá mais para cada um agir na sua caixinha. Ou está todo mundo junto, trabalhando, ou nós vamos ser atropelados por uma sociedade em rede, uma sociedade globalizada, uma sociedade mundializada, que a globalização vai continuar, não tenho dúvida, apesar do pêndulo, que às vezes dá recuos, mas isso, para mim, é algo realmente que não há outra, não há reversão. Pode ter momentos de conjuntura, mas é irreversível do ponto de vista da globalização da economia, do conhecimento e da comunicação. Então, o Estado tem que ser mais ágil, o Estado tem que ser mais rápido. A maioria da nossa atividade não é essencial. E hoje estou realmente com dúvida ao respeito de saber se eu posso continuar ou não. Tem um ponto que abriu uma brecha gigante para a realização futura. O coronavírus pode ser ocupacional, mediante compensação de nexo causal. Isto me preocupa bastante, porque se hoje eu tomo a responsabilidade de pedir aos meus funcionários de vir para trabalhar para uma atividade não essencial, e amanhã eu posso enfrentar consequências judiciais extremamente importantes. O caráter ocupacional do Covid me preocupa bastante. Eu acho que deveríamos hoje, por conta dessa crise sanitária mundial, ver como esquecer isto e de não criar essa brecha importante para o futuro. Obrigado. Essa é uma preocupação muito grande. Está na MP 927,
e, naturalmente, no momento de contaminação comunitária como nós estamos vivendo, dá essa possibilidade de relação causal. Isso não é só o grupo Saint-Gobain, mas todas as empresas aqui, todas as empresas que vão estar funcionando nas atividades essenciais, bem como os hospitais. Todos os hospitais, com todo esse sacrifício, amanhã pode ser uma chuva de reclamações trabalhistas em cima de todos, criando essa relação causal. E com todo respeito, mas a gente sabe que a justiça trabalhista tem uma tendência natural, não é? Então, seria um perigo mesmo. Esse ponto que o Thierry levantou é fundamental que seja mudado. E, inclusive, nesse projeto de lei que está sendo coordenado pelo professor Otávio Luiz Rodrigues, de Direito Civil do Largo de São Francisco, aí da USP, São Paulo, estamos aí com proposições. Aí aqui eu não falo como presidente supremo, aqui é como um bacharel na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, com os colegas lá que estão trabalhando nessa proposta. Inclusive, o que diz respeito ao Código do Consumidor, também estamos trazendo para essa proposição de lei também algumas suspensões de algumas questões que dão, por exemplo, responsabilidade objetiva ou presunções de culpa ou presunções de responsabilidade que precisam, em razão desse momento extraordinário, evidentemente, serem repensadas em razão de tudo que está acontecendo nesse momento. Nós temos 50 hospitais em 9 estados e a nossa maior preocupação no momento é o fornecimento de insumos para os hospitais. A gente tem uma série de decisões em nível estadual, principalmente através dos decretos dos governos estaduais, de requisição de 100% dos estoques de uma série de fornecedores da cadeia. Ontem mesmo tive notícia de um maior distribuidor de álcool gel de Minas Gerais, teve 100% do estoque dele confiscado pelo governo estadual. E temos uma série de outras decisões Brasil afora. Isso acaba rompendo toda a cadeia de fornecimento para os hospitais. E aí estamos falando dos hospitais privados, estamos falando dos hospitais Santas Casas, privadas também, que são tão relevantes no atendimento ao SUS. Então, é o ponto que hoje o setor faz um apelo, e a gente tem discutido aqui que medidas jurídicas seriam possíveis, e seria muito importante ouvir o senhor sobre os melhores caminhos para a gente não ter esse rompimento e essa desestruturação da cadeia de fornecimento. São áreas que o Estado vai precisar ter uma coordenação, e aí, nessa área de saúde, eu penso que o caminho mais adequado é nós conversarmos realmente com o Mandetta e talvez aí estabelecer uma política em relação a essas aquisições, para que também o sistema de saúde ele é integrado. Nós sabemos que o sistema de saúde ele é integrado e o sistema privado presta um auxílio enorme ao sistema público de saúde, ao SUS, porque aquela pessoa que vai para o sistema privado de saúde, ela está desonerando o SUS, ela está deixando o SUS realmente para aquelas pessoas que mais necessitam. Então, não dá para inviabilizar o sistema privado. E no próximo bloco, a gente traz mais detalhes da participação dos empresários na videoconferência com o Conselho Diálogos pelo Brasil. Eu espero você até já. Nós vamos voltar com mais uma parte do resumo da videoconferência do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, com o Conselho Diálogo pelo Brasil, formado por mais de 40 empresários, representantes de vários setores da economia do país. Durante toda a videoconferência, os empresários demonstraram confiança na atuação do ministro Dias Toffoli para a adoção de medidas que possam permitir a retomada da atividade econômica após a crise provocada pela pandemia do coronavírus. Eles pediram apoio do ministro no sentido de unificar o discurso nos 3 poderes para acalmar a população e garantir um retorno tranquilo às atividades. Outro pedido foi no sentido de tentar evitar medidas desencontradas que possam tumultuar ainda mais a situação. Vamos ouvir agora o último trecho do resumo dessa videoconferência. Daquela ideia que o senhor colocou, agora em outro contexto, talvez ainda mais importante, que é um pacto dos 3 poderes para que, inclusive, a gente possa acalmar a população. É natural que as notícias, que eram notícias
alarmantes, fossem até importantes para alertar a população, para que ela possa tomar os devidos cuidados de higiene, de distanciamento social, mas muitos dos nossos colaboradores hoje estão, às vezes, preocupados até em frequentar os locais de serviço, por mais que as empresas estejam tomando todas as precauções necessárias para protegê-los, né? E pior do que isso, os consumidores estão aterrorizados com essa situação e mesmo que a gente volte a abrir o comércio, vai ter que voltar a abrir em algum dia, a retomada do consumo vai ser lenta. E uma comunicação unificada, e aí talvez nós todos possamos ajudar nessa comunicação, de retomar um pouco de otimismo, de futuro. Eu acho que é muito importante para isso o destaque do Trabuco, aquela retomada do Pacto dos Três Poderes, é fundamental, porque sem uma comunicação uníssona dos três poderes, inclusive das outras entidades da federação, vai ser muito difícil que a população retome a confiança no curto prazo para que a gente possa retomar a economia, né? É importante isso, Josué, e principalmente pelo seguinte, eu tenho sempre dito, o povo brasileiro, ele bem informado, bem orientado, ele é cumpridor da... Às vezes se diz que não, que o oriental é... Mas nós temos aqui o exemplo do apagão. Veja, na época do apagão, que tinha que se economizar 20% da energia. Todos nós passamos por isso no ano de 2001. E a população foi completamente fiel às orientações que ela recebeu. Houve uma centralidade de comunicação. É fundamental isso, porque exatamente isso traz tranquilidade. Eu digo o seguinte, muito melhor do que você dizer vai ter multa se sair de casa, vai proibir o transporte, vai multar quem está andando nas ruas, essa coisa toda, vai multar o estabelecimento porque fez isso, aquilo. Isso é residual. O que tiver de descumprimento é residual. E você não tem estrutura de Estado para multar todo mundo no país. O que você tem que fazer é conscientização. E o povo brasileiro já mostrou ao longo da história que ele, estando bem orientado, ele faz aquilo que ele foi orientado. Ele é um povo consciente. Veja que em uma semana, a pesquisa do Datafolha já deu que 75% dos brasileiros estão bem orientados a respeito disso. Nós temos que chegar exatamente a uma coordenação. Apesar de difusão de várias orientações diferentes que foram surgindo, atos de governo de Estado, atos de prefeitos, o fato é que, se houver uma centralidade nessas orientações, isso vai acalmar a população no sentido dela saber que, por exemplo, um dado que pouca gente sabe, 85% das pessoas que pegaram esse vírus não têm sintomas. Não tem sintomas. Eu estou em casa de quarentena para não queimar um kit, porque está tendo falta de kit para aqueles que precisam mais. E estou trabalhando de casa. Felizmente, o Supremo, quase 100%, é tudo eletrônico. E nós podemos fazer uma reunião como essa agora aqui. Eu peço aí porque, através do que o senhor, com a presidência do Supremo, ratifique o poder centralizado que o Supremo tem sobre vários decretos e projetos de leis que estão surgindo nos governos. A gente está, dia a dia, tentando lutar contra eles, porque a competência não está no Estado ou em alguns municípios para definir sobre o nosso serviço. Então, eu pediria aqui, em nome aí dos meus outros colegas do meu setor também, que estamos todos os dias, cada dia, com uma surpresa nova de um governador ou de um município que vem com algumas ideias que não são viáveis nesse momento, não são viáveis, vão contra a sustentabilidade da rede. Nós precisamos que a rede funcione. Não é o momento de fazer alguns pedidos que podem se aparecer até, em certos casos, populistas, de liberações que não têm sentido algum para que todos nós estejamos conectados. Então, eu peço aí para o senhor que, por favor, de alguma maneira, dê uma resposta que ratifique o poder que está no Supremo. Na área de telecomunicações, são inúmeros os precedentes de que a normativa é todo ele federal, né? Você tem isso daí. E a ideia daquele projeto de lei é exatamente dar à presidência do Supremo poderes para que, recebendo o pedido, imediatamente suspenda as políticas públicas locais ou decisões judiciais que estejam em desacordo com a jurisprudência do Supremo, em desacordo com a divisão de competências normativas da Federação. O STF tem nas suas pautas de votação inúmeros casos que, quando decididos, eles destravarão uma série de negócios para as empresas. São pautas relacionadas a tributos, privatizações, concessões e, naturalmente... Pois é uma pauta muito positiva aí para o setor produtivo.
E agora vamos ter que repensar aí exatamente, porque é uma prioridade que eu tinha dado nesse semestre aí, sem dúvida nenhuma, vamos tentar manter. Mas diga, te escuto. Então, nós temos ciência do grande volume de temas críticos, mas só a título de sugestão, não sei se é possível focar e pacificar algumas dessas pautas que podem ajudar a destravar a economia. Uma delas, por exemplo, é o ICMS na base do cálculo de PIS/COFINS, que estava programada agora, pouco antes da crise, não é? Exato. Essa questão só aguarda a modulação dos efeitos, né? Uma parcela desse direito podia ser utilizada na compensação de tributos incidentes sobre folha, que é o principal custo incorrido por empresas. Nós, por exemplo, com nossos 14 mil funcionários, isso colaboraria na manutenção dos empregos. E, obviamente, a gente espera, a União poderia limitar esse direito de compensação de forma a assegurar um fluxo de arrecadação para o erário. Bom, e por último, o Fast Track, achei uma ideia brilhante. Como que a gente poderia trazer essa ideia do Fast Track para os estados? Seria uma segunda indagação. Aprovando no Congresso Nacional, como ela altera algumas normas processuais, não pôde ser encaminhado por medida provisória. E também numa política do presidente de prestigiar o Congresso Nacional. Todos nós decidimos encaminhar para o Congresso um projeto de lei. Aprovando esse projeto de lei, já há um dispositivo lá autorizando os estados a instituir a mesma situação para os estados, ou seja, os presidentes de tribunais locais passarão a ter a possibilidade de imediatamente já suspender decisões que sejam desarrazoadas ou que comprometam aí o funcionamento da sociedade. Então, mais uma vez, e tem um outro elemento, um terceiro elemento desse projeto de lei, que ele dá um empoderamento maior para o Conselho Nacional de Justiça e também para o Conselho Nacional do Ministério Público, que é as orientações emanadas do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça ter um enforcement maior para que os juízes possam, então, seguir essas orientações sob pena de abuso, sob pena de responsabilidade, ou seja, para trazer uma centralidade. Esse projeto de lei, então, ele é um projeto de lei enxuto, mas que imagino que tem uma importância muito grande. Isso para ficar no sistema de justiça. É um comitê de crise para o sistema de justiça que poderá ser replicado, se aprovado pelo Congresso, nos estados. E, fora isso, evidentemente, o Comitê do Pacto dos Três Poderes, que é fundamental para todo o aspecto geral de tudo que está acontecendo. Na área de privacidade de dados, esse era algo que nós estávamos nos preparando muito, porque havia uma lei com uma expectativa, né, para entrar em vigor aí em agosto de 2020, que ia mudar muito a forma de nós estarmos trabalhando. E hoje, até para responder à crise, eu me vejo em dilemas. Posso fazer? Não posso? Posso usar essa informação? Posso me comunicar com esse consumidor, com esse cliente ou com esse fornecedor? Queria entender um pouquinho a perspectiva do senhor, como vocês estão vendo a lei de privacidade nesse contexto. Essa legislação prevê uma criação de um conselho, né? 2 conselhos, na verdade, para a sua regulamentação e para a sua fiscalização. Vai ter que se ter uma análise se isso vai ser postergado, essa vigência, como é que vai se dar agora essa implementação, porque já estava toda uma série de estrutura de trabalho que já tinha sido feito, um cronograma até agosto de 2020, de alguma maneira pode estar sendo impactado ou está sendo impactado por essa situação que nós estamos vivendo. Então, é algo que vai ter que ser reanalisado a respeito da implementação da lei, da sua eficácia. Ela já teve uma prorrogação uma vez, não sei se eventualmente seja o Poder Executivo no MP, seja o Legislativo, se vai se pensar numa prorrogação. Mas é algo para colocar aqui no radar. Vou já também procurar me inteirar melhor de como é que está o estado da arte dessa implementação agora. E eu deixo aqui a sugestão para o senhor e humildemente para os meus colegas, mas na TIG nós estamos pensando em todas as coisas que nós vamos deixar para depois, de tal forma que a gente possa investir no agora e na manutenção dos empregos e na nossa missão de abastecimento, né? Nós é o prioritário agora.
comida, mas a gente oferece fralda, pasta de dente, absorvente, importantíssimo, fico muito feliz que o senhor fez a barba, espero que tenha sido os nossos produtos, mas, então, uma informação clara como essa me permite desmobilizar uma equipe enorme que hoje está trabalhando para que a gente esteja pronto para aderir e cumprir com essa legislação e tantas outras normativas que possam ter. Semana passada nós aprovamos a possibilidade de, a qualquer momento, um colega colocar em julgamento qualquer ação em razão da urgência que nós estamos vivendo. Então, nós criamos também uma pauta fast track no Supremo Tribunal Federal, seja do ponto de vista de decisões administrativas, porque são decisões dramáticas para tomar sozinho. Eu imagino que cada um de vocês não estão passando nas suas áreas de atuação, porque não tem decisão que seja boa. Toda decisão que for tomada é ruim. Então, criamos um fast track para decisões administrativas e criamos um fast track para decisões jurisdicionais. Como sempre, preservando as garantias, a intimação das partes, dos advogados, do Ministério Público, mas para poder ter decisões rapidamente. Eu não vou aqui repetir, resumidamente, todas as sugestões que chegaram, mas saibam todos que eu anotei aqui, desde das questões gerais, que abrange todos os poderes, essa união necessária, seja as demandas específicas, indo até a questão relativa da legislação que está para ser implementada, da proteção de dados, são questões todas importantes que nós vamos ter que estar atentos. E essa nova legislação que vai ser apresentada ao presidente Rodrigo Maia, que é exatamente inspirada, como lembrou o Constantino, na legislação da época da guerra, que é exatamente para poder trazer essa segurança jurídica, trazer aí o dia seguinte com estabilidade. Então, o resumo aqui é segurança jurídica. Estou à disposição. Muito obrigado.